livro de Reis, obrigado. Capítulo 19, vamos fazer a meditação hoje do verso 1 até o verso 18. Primeiro Reis, capítulo 19, do 1 ao 18. Como os irmãos sabem, vamos dar sequência a essa série, à espera de um milagre. Importante ressaltar esse momento, esse mês, sobre o Setembro Amarelo. A gente pergunta às Escrituras o que Deus tem a nos oferecer, o que Deus tem a nos falar sobre esse tema, sobre o que podemos refletir. 1 Reis 19, verso 1 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mandara todos os profetas à espada. Matara a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fazer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sob pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, no monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as pedras diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. Agel, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quando escapar a espada, quem escapar a espada de Hazael, Gel o matará. E quem escapar a espada de Gel, Eliseu o matará.
Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Vamos orar, meus irmãos? Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua iluminação neste momento, que o Senhor possa falar com o nosso coração, que o Senhor nos admoeste, que o Senhor nos console, que o Senhor nos refrigere a alma com a Tua palavra, Deus. Nos ajuda. É isso que nós oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, uma das notícias que mais repercutiu nos últimos dias foi a morte de uma mulher ucraniana. Acredito que alguns irmãos aí já ficaram sabendo. Ela morreu esfaqueada dentro de um trem nos Estados Unidos. Irina, o nome dela, uma menina de 23 anos. Ela buscou refúgio nos Estados Unidos para fugir da guerra da Rússia com a Ucrânia. Ela buscou refúgio da guerra para tentar um recomeço, tentar uma vida nova. Mas ela foi morta e aparentemente sem motivo algum. Eu imagino qual deve ter sido o sentimento que a mãe dela sentiu quando soube do acontecido. Mesmo que seja uma dor indescritível, nós tentamos nos colocar no lugar de uma mãe que perde o seu filho. Todos os dias, pensando nisso, nós olhamos para o mundo em que estamos, sobre esses acontecimentos, e não conseguimos encontrar esperança. Cada dia mais, ficamos sabendo de coisas mais horríveis, de coisas mais tenebrosas realizadas pelo próprio homem. Isso nos causa um sentimento de desespero. Causa. Pensamos, e se o mundo continuar assim? Está piorando a cada dia. Pensamos também, as coisas só estão piorando. Como posso andar na rua? Como posso viver tranquilamente, sabendo que a qualquer momento algo parecido pode acontecer? Pensamos sobre isso. Tanto que muitas pessoas, refletindo, não querem mais viver. Têm medo de saírem nas ruas. Se sentem oprimidas, pois perdem a esperança na humanidade. Perdem a esperança nas pessoas. Percebem que a vida aqui consiste simplesmente em dor e sofrimento, um após o outro. E concluem que o melhor mesmo, o melhor refúgio é a morte. Diante de uma dor indescritível e do desespero que cerca a nossa mente com a realidade em que vivemos, pensamos que é muito difícil encontrar alguém para nos consolar, para nos ajudar nesses momentos. Nos perguntamos quem pode nos ajudar, que não simplesmente nos veja, mas que se compadeça da nossa dor e nos restaure a alma. Quem pode nos ajudar no momento desses? Meus queridos, só existe uma pessoa que pode realmente nos ajudar em momentos de terrível escuridão, momentos em que desejamos morrer diante das coisas horríveis que vemos no mundo. Quando nos sentimos exaustos, apavorados diante de tanta maldade, ao ponto de não querermos a morte, só existe uma pessoa que estende o braço para nos confortar, para nos restaurar o coração. Percebemos o cuidado de Deus no vale da dor, quando Jesus, o Cristo de Deus, estende os braços e diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados
e oprimidos, e eu lhes darei descanso. Ele oferece descanso, tranquilidade e restauração. Deus conhece o nosso coração, até os sentimentos em que não conseguimos descrever em palavras. Ele sabe. E mesmo sabendo de todas as nossas falhas, as nossas dificuldades, os nossos pecados, os nossos desejos de morte, pela morte, Ele age com graça e estende a mão para você. Ele estende a mão para te acolher, para te aconselhar, para te consolar. Ele oferece salvação. Com isso, entendemos que se em Deus encontramos mais do que consolo, então devemos nos refugiar em Jesus. E quem nos faz pensar sobre essas coisas é o profeta Elias, exatamente nessa passagem. Vejam, Elias, ele havia confrontado o rei Acabe daquela época, devido às suas práticas idólatras a Baal. Ele confronta o rei de tal maneira que ele propõe um teste. Vamos ver quem é o Deus mais poderoso. Vamos ver quem é o Deus em Israel. Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, ou Baal? Os irmãos puxarem a memória, acho que vão lembrar sobre essa disputa, né? Os profetas de Baal de um lado, oferecendo sacrifícios, se cortando, e Elias falando, deve estar dormindo, gritem mais alto. Mas não há resposta. No entanto, quando é a vez de Elias, ele até joga água no sacrifício e ora ao Senhor. Nisso, Deus envia fogo do céu queimando, mostrando quem é o verdadeiro Deus em Israel. Somente o Senhor se manifesta no Monte Carmelo, onde aconteceu isso. E após esse acontecimento, os profetas de Baal foram mortos, humilhados e mortos pelas mãos de Elias. Mas o interessante é que mesmo depois desse acontecimento, depois da vitória do profeta, ele se mostra submisso ao rei. Ele corre, não caminha, ele corre à frente do rei, na volta a Jezreel, ao palácio real. Ele corre demonstrando submissão, demonstrando que ele vai à frente como um arauto para proclamar a chegada do rei. Ele se faz submisso, proclamando como um servo, anunciando a chegada do rei. A gente pode ver isso no capítulo 18, ali no verso 46, que ele diz assim, a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos, né, e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Ele chega antes que o rei. No entanto, quando vamos para o capítulo 19, percebemos que as notícias dos feitos do Senhor não foram assim tão bem recebidas pela esposa de Acabe, pela esposa do rei. Ao invés de celebração, comemoração para o Senhor se mostrar vitorioso, Elias encontra perseguição. O que ele esperava era a mudança, né? Mudança de coração, regeneração. Mas o que ele recebeu foi medo e dor. E é exatamente nesse ambiente em que Elias se encontra e que vamos meditar essa noite. Vamos ver 3 aplicações que o próprio texto nos dá sobre a passagem que lemos. E a primeira delas diz o seguinte: fugimos da realidade quando deveríamos nos refugiar em Jesus. Em primeiro lugar, fugimos da realidade quando deveríamos nos refugiar em Jesus. Percebam que as notícias dos feitos do Senhor não foram bem recebidas pela esposa de Acabe, a esposa do rei. Quando ela soube que Elias
venceu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Isso lhe fez crescer um ódio em seu coração. Ódio tão grande que ela decidiu tomar algumas medidas drásticas. Como ela já havia feito antes, ela busca matar o profeta. E seria relativamente fácil fazer isso. Né? Ela estava em Jezreel, no palácio, e Elias também estava lá. Estava perto. Muito provavelmente ela conseguiria. No entanto, ela faz algo mais ardiloso. Ela traça um plano perverso para fazer com que Elias fique amedrontado, fique com medo. Jezabel sabia que se matasse Elias, depois do grande feito que aconteceu no Monte Carmelo, possivelmente as pessoas o veriam como um mártir, como alguém que se sacrifica pela fé, por Deus. E isso iria dificultar as coisas para ela. Ia trazer uma repercussão ruim. Pensando nisso, ela encontrou uma forma melhor de se livrar do profeta. Ela decide deixá-lo com tanto medo que a única opção que ele teria era fugir, era ir embora. Fugir como um covarde. Ou seja, como mártir, ele iria ter o prestígio do povo. No entanto, como um fujão, ele seria desacreditado por todos. E é exatamente isso que ele faz. Ele foge, como o texto diz, para salvar a sua vida, mesmo sabendo que Deus estava do seu lado. Então pensem comigo, ele, além de correr 44 quilômetros, que é a distância que tem do monte até Jezreel, agora ele vai mais além. Ele sai de Jezreel e vai até Berseba. Ele sai do reino do norte e vai à extremidade do reino do sul. Andando mais de 250 quilômetros. O pavor de sua realidade o fez esquecer que Deus estava todo o tempo com ele. Isso a gente pode ver, meus irmãos, acredito que é bem parecido com um filme que eu assisti há um tempo atrás. O nome do filme é Sim, Senhor, não sei se os irmãos conhecem, com o Jim Carrey, um artista bem conhecido, um ator, bem conhecido. Basicamente, é a história de um homem que se encontra em um estágio inicial de depressão. A esposa dele o deixou, ele não queria mais sair com seus amigos, ele considerava o seu trabalho horrível, nem queria mais ir trabalhar. E todas as oportunidades que se apareciam diante dele, a palavra que ele falava era não. Não quero, não vou, isso não me interessa. Para ele, a sua vida era um lixo. E percebemos, em algumas cenas, que o refúgio dele, dessa realidade que ele não gostava, era ir à locadora de filmes, pegar alguns filmes e assistir em sua casa. Regularmente ele fazia isso. Ao invés de buscar meios para sair dessa situação, ele se afundava cada vez mais em solidão, fugindo da sua realidade. Gente, eu não estou dizendo que assistir filme é pecado, tá? Não é não, fiquem tranquilos, podem continuar assistindo seus filmes. Mas algo importante nisso serve para pensarmos. Como estamos lidando com os nossos medos e as nossas frustrações? Como estamos lidando com os nossos medos e as nossas frustrações? Estamos simplesmente fugindo da realidade, buscando refúgio em coisas superficiais, coisas sem sentido, ou estamos buscando consolo e abrigo em Cristo Jesus?
Quando as coisas não andam bem na sua vida, o emprego em que você está não valoriza o seu trabalho, ou o casamento em que você se encontra anda meio monótono, sem vida, ou talvez você esteja passando por momentos emocionalmente estressantes. O que você faz? A quem você recorre? Quem você busca refúgio? Em quem você busca? Busca refúgio em um consumismo desenfreado? Busca refúgio em conteúdos ilícitos na internet? Ou você busca refúgio em drogas e remédios que lhe fazem fugir da realidade? Será que os desafios da vida têm feito você agir como os discípulos de Jesus? Quando Jesus foi capturado pelos guardas do templo, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Eles abandonaram o Salvador de suas vidas naquele momento, por causa daquela situação. E você? Tem agido igual a eles quando as dificuldades aparecem? Em meio a tantas tribulações que sofremos, o nosso verdadeiro socorro só é possível em uma pessoa: Jesus Cristo. Só é possível nele. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Muitas pessoas dizem que só existe uma certeza na vida: a certeza da morte. Mas eu gostaria de lembrá-los que temos também mais uma certeza: a de que Ele está sempre conosco até o fim dos tempos. Se agarre nele quando as dificuldades aparecerem. Busque refúgio nele quando o dia mau vier. Quando a situação aperta, busque refúgio nele e não nas outras coisas. Por isso que precisamos tomar cuidado, pois fugimos da realidade quando deveríamos nos refugiar em Jesus. Se em Cristo encontramos um lugar de descanso, um lugar de refrigério, podemos confiar nele em todos os momentos, até nos momentos mais sombrios, nos momentos de maior dor que sentimos. Por isso, em segundo lugar, só encontramos amor em meio à fraqueza quando nos refugiamos em Jesus. Só encontramos amor em meio à fraqueza quando nos refugiamos em Jesus. Depois de ter corrido, feito uma maratona, Elias se senta debaixo de uma árvore e ali ele pede a própria morte. Ele diz: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor que os meus pais. Quando ele adormece, ele espera que Deus realize esse desejo, que tire a sua vida, pois esse é o desejo dele. No entanto, percebemos Deus agindo de uma forma diferente, uma forma contrária ao seu desejo. O Senhor envia um anjo, e esse anjo por 2 vezes lhe anuncia alimento, que o próprio Senhor o deixou. Manda que Elias tome água e coma o pão. E ainda fala para ele, olha, coma porque o caminho que você tem a percorrer é grande, é longo. E tendo as forças restauradas, comido o alimento, ele ainda viaja 40 dias. E depois de ter viajado, ele entra em uma caverna
E lá a gente percebe que o texto fala sobre ventos fortes, terremotos, até fogo. Mas o Senhor não estava em nada disso. Pelo contrário, quando tudo se acalma, aí que o Senhor fala com ele, o enviando para uma nova missão. Missão essa de ungir reis e ungir um profeta, o qual ficaria em seu lugar. Mas pensem, Elias não queria nada disso. Ele não queria uma nova missão. O que ele queria era a morte. Ele só queria descanso. Ele queria se desfazer dessa vida. Vendo que todos à sua volta conspiraram contra Deus e buscavam destruir aqueles que falavam em nome do Senhor, isso era demais para ele. O profeta percebeu que nada do que ele fazia, dos grandes feitos, nada serviu para nada. Tudo aquilo serviu para nada. Então, que diferença faria a vida dele, estando vivo ou morto? Não fazia diferença nenhuma. Seria melhor que acabasse com toda a sua dor. No entanto, mesmo nesse momento, no vale da sombra da morte, o Senhor vai até ele, lhe estende a mão, lhe sustenta, o ama, mesmo em meio à aflição. Isso me lembra da história de Jesus. Quando Jesus foi levado para ser tentado no deserto, tentações essas, piores tentações possíveis de se imaginar, acontece algo interessante lá. Depois de que tudo aconteceu, o diabo o deixou e os anjos vieram e serviram ele, serviram Jesus. Jesus estava cansado, exausto e com fome. Ele estava passando por uma das situações mais difíceis que nós passamos. Realmente uma humilhação para o Filho de Deus. No entanto, o Pai não deixa de amá-lo, não deixa de sustentá-lo naquele momento, não deixa de cuidar dele. Mesmo que ele tenha passado por um período de fome, o Senhor o ajuda na tribulação. E semelhantemente acontece conosco, na nossa vida. Acredito que você passou por uma situação tão difícil que pensou assim, não dá mais, não tenho saída. Daqui é para glória, não tem como melhorar. Talvez você tenha gastado muito no mês passado e quando chega o boleto desse mês, não vai dar não, Senhor. Olha, nem sei o que faço. Não bate um desespero? Não bate um sentimento que nem sei o que fazer? Não sei como agir? Ficamos paralisados, sem esperança. Ou talvez a sua dificuldade não seja questões exteriores, mas interiores. Talvez o que aconteça é que você não se sente feliz com a vida que tem, com os sentimentos que sente. Você não quer falar sobre os seus sentimentos, sobre os seus sofrimentos com ninguém. Afinal, as pessoas não ligam. Elas não querem saber. É melhor eu sofrer sozinho. A vida bate forte demais. Muitas vezes, o que mais desejamos é que tudo isso acabe. Basta. Toma, Senhor, a minha vida, a minha alma. Por vezes nos sentimos igual a Elias. Afinal, Elias era humano como nós. Percebemos que existe um refúgio. Nessas circunstâncias, existe um refúgio, uma esperança. No meio desse vale
cheio de ossos secos, de medo, de tribulação, de desejo pela morte, existe um refrigério, existe uma esperança. Vejam, Deus ajudou, cuidou de Davi quando ele passou pelo vale da sombra da morte. Deus deu pão e água para sustentar Elias. Deus encheu de vida ossos frios e secos. Deus sustentou, Deus ajudou, alimentou o seu filho depois das tentações. E Deus continua amando os seus filhos e sustentando em meio a todas as aflições. Deus cuida do seu povo. Sim, meu irmão e minha irmã, em meio aos nossos pecados, às nossas falhas, podemos ter certeza do amor de Deus em Jesus Cristo. Somente nele conseguimos suportar os desafios da vida, os sofrimentos, nos refugiar das investidas de Satanás. Mesmo com um corpo esgotado, com a mente exausta, podemos ser fortalecidos, buscar fortalecimento em Cristo. Nele podemos aprender o segredo de uma vida contente em toda e qualquer circunstância. Seja bem alimentado, ou seja com fome, tendo muito, ou passando por necessidade. Tudo podemos suportar naquele que nos fortalece. Por isso que a graça de Cristo nos basta. É quando a nossa fraqueza aparece que o poder de Deus resplandece. É quando não aguentamos mais, é que Cristo vem ao nosso encontro e nos restaura, nos torna novos, nos enche de vida. Ele vem e nos ama apesar dos nossos defeitos, apesar dos nossos sentimentos mais horríveis. Ele não somente nos mostra que não somos capazes de enfrentar essas situações. Ele vem e assume o nosso lugar. Assim como Eliseu assumiu o lugar de Elias como profeta, Jesus vem e assume o sustento das nossas vidas. Não está mais nos nossos braços nos sustentar, mas em Cristo. Por isso que só encontramos amor em meio à fraqueza quando nos refugiamos em Jesus. O interessante é que amor, compaixão, acolhimento, todas essas coisas só podem ser percebidas quando alguém do nosso lado demonstra. Quando alguém está perto de nós, dia a dia, caminhando conosco. Por isso, em terceiro e último lugar, você não está sozinho nessa batalha, quando se refugia em Jesus. Você não está sozinho nessa batalha, quando se refugia em Jesus. Elias imaginava que estava sozinho. Pelo que o próprio texto nos fala, ele diz que os israelitas rejeitaram a aliança do Senhor e que ele era o único que sobrou. Isso nos permite entender que o profeta se sentia a última bolacha do pacote? Não, brincadeira. Se sentia o último dos que criam em Deus. Os últimos dos filhos do Senhor. Se sentia que era o único que tinha estava passando por essa adversidade. No entanto, não é bem assim que estava acontecendo. O Senhor responde a Elias, dizendo
que fez sobrar 7.000 em Israel que não tiveram seus joelhos dobrados diante de Baal. Deus não apenas quer convencer o profeta de que outras pessoas não se curvaram a Baal, mas que cada uma dessas pessoas foi escolhida a dedo e perfeitamente sustentada por Deus. Foram sustentadas por Deus. E o mais interessante é que, dentre esses 7.000 que Deus já havia escolhido de antemão para sustentar, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, responde, né, ele traz a baila, né, traz o assunto, dizendo que da mesma forma que o Senhor, o Deus dos exércitos, sustentou os 7.000 daqueles, o Senhor sustentou o remanescente escolhido pela graça. Assim, como Deus não deixou Elias sozinho, nós também não estamos sozinhos. Deus sustentou Elias e outros 7.000, mas Deus também sustentou um remanescente. Deus sustentou todos nós que estamos aqui. E percebemos isso no Evangelho de Lucas, algo que é relacionado a isso, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, ali, a partir do verso 41, a gente percebe algo muito significativo. O Senhor Jesus, ele chora por Jerusalém. Ele, montado em um jumentinho, estava caminhando para a cidade. Ele olha e fica comovido. Ele se compadece daquelas pessoas. Tanto que ele diz o seguinte: virão dias que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Jesus já sabia de tudo que iria acontecer, de todos os desafios, de todas as coisas ruins, pois os inimigos iriam ir e causar sofrimento a todas aquelas pessoas, a toda a cidade. Sabendo disso, ele se comove, ele chora, se compadece do seu povo. E da mesma forma, meus irmãos, que Jesus se compadeceu, ele se compadece conosco. Ele olha para o seu sofrimento e ele se compadece. Ele também sente as nossas dores. Essa tristeza que você está sentindo no seu coração, ele sabe. Ele sabe. Ele sabe tanto que ele se sacrificou na cruz. Ele se entregou à morte. A cruz que Jesus carregou até a Gólgota, as chibatadas que ele sofreu, o sangue que ele derramou, tudo isso foi para que você agora tivesse um companheiro. Para que você tivesse agora uma pessoa para a vida inteira, junto com você, todo o tempo. O sacrifício de Jesus não somente nos livrou do inferno, mas também nos deu um amigo, um conselheiro, uma pessoa que é como um selo de sua propriedade. Deus pôs o seu Espírito em nosso coração, como garantia do que está por vir. Você, meu irmão e minha irmã, não está sozinho ou sozinha. Em todas as suas batalhas, você não está sozinho. O Espírito de Deus está com você, te acompanhando, te ajudando. E não somente isso. Cristo, lá de cima, ao lado de Deus Pai, à destra, está intercedendo dia e noite por você. Por você.
E Deus também te deu uma família. Você que está aqui, Ele te deu uma família. Pessoas que se importam com você. E não estou falando isso para que você se sinta acolhido. Não é simplesmente isso. Mas falo porque é uma realidade que geralmente nós esquecemos. Nós esquecemos. Não enxergamos. As pessoas que estão aqui nessa igreja se importam com você. Elas querem ajudar você a passar pelos momentos de dificuldade. Elas querem ajudar. Então eu peço a você, meu irmão, dê o primeiro passo. Fale com alguém. Busque ajuda. Você já foi salvo em Jesus Cristo. Mas tem coisas que o próprio Deus coloca em nossa vida. Ele coloca em nossa vida para que busquemos auxílio uns com os outros. Para sermos, como o reverendo trouxe na liturgia, instrumentos, um na vida do outro. Além de você, o Senhor sustentou mais 7.000 que não se entregaram a Baal. E esses 7.000, meus irmãos, estão aqui. O povo escolhido do Senhor, antes da fundação do mundo, antes da criação. Você é um desses 7.000 que sobreviveram, que são sustentados pela mão bondosa do Senhor. Você é um escolhido. Se você crê em Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, então você faz parte da família de Deus. Sabendo disso, comece com o primeiro passo. Sabendo que você já é salvo. Já foi alcançado pela graça. Agora peça auxílio. Peça ajuda. Fale com um irmão que você tem mais afinidade. Com um irmão mais experiente, talvez. E com o próprio pastor. Busque ajuda. Você não está sozinho. Você não está sozinho nessa batalha quando se refugia em Jesus Cristo. Concluindo, meus irmãos, o que vemos por aí não é muito bom. A realidade em que vivemos nos deixa pasmos, sem reação. A maldade do mundo nos faz entrar em choque. Nos deparamos com crueldade, com homicídios, e dentre outras coisas. E a ideia de desistir deste mundo aqui, da vida que temos, é muito tentadora. É muito tentadora. Nos sentimos péssimos, tristes, desanimados, até depressivos com a realidade em que temos. Chegamos a até questionar: quem pode me ajudar? Quem poderá me ajudar? Que não apenas me veja, mas que se compadeça da minha dor e me restaure a alma. Quem pode me ajudar? Mesmo que a dor seja inexplicável, existe alguém que pode ajudar. O Senhor vem ao nosso socorro, ao socorro do seu povo, quando este se passa em tribulação. Aí percebemos o cuidado de Deus no vale da dor. Ele vem e cuida quando passamos por essa dificuldade. Ele se compadece, Ele se importa com as nossas aflições, Ele se importa com as nossas lutas. Nele, somente nele encontramos abrigo, consolo e muito mais, salvação. Sem Deus encontramos muito mais que consolo. Então, devemos nos refugiar em Jesus. Devemos fazer isso. Por vezes, tentamos fugir da nossa realidade, quando deveríamos nos refugiar em Jesus.
ficamos tão apavorados com o que estamos passando que preferimos abandonar tudo, ir embora, desistir, quando na verdade o consolo e a calma estão na presença de Cristo. Pois somente nele encontramos amor em meio à tristeza, às aflições. O Filho de Deus não nos rejeita quando estamos no fundo do poço, quando somos o pior de nós. Ele não nos rejeita. Ele vem até nós e nos resgata pelo poder do seu amor. Isso nos mostra que não estamos sozinhos. Não caminhamos sozinhos. Pois temos refúgio em Jesus Cristo. Ele se doou, se sacrificou, para que agora você tenha um amigo, um conselheiro, um espírito que está sempre com você, sabendo as suas aflições, ouvindo você, te aconselhando, para que nunca, Deus dá isso para que nunca sejamos desamparados. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus,